Olá pessoal, mais uma aula, História do Brasil. Nós vamos entrar num assunto muito importante agora para vocês. Cai muito no Enem, essa parte é o período da história do Brasil onde mais tem caído no Enem, que é de 1800 até Getúlio Vargas, né? Então é importante vocês saberem essa parte aí, né? O contexto da independência do Brasil, né, que aconteceu em 1822. Nós vamos então, mas para a gente entender o que aconteceu com a independência do Brasil, a gente tem que ver o que aconteceu antes, que é o período joanino, né? O que aconteceu no Brasil para ele se tornar independente? O que aconteceu? Qual o contexto, né? Então, geralmente, história, né, o que tem caído no Enem são muito as continuidades, né? Nós vamos ver que a independência do Brasil, ela foi um continuismo, né? Não é, pensa, o Brasil se tornou independente, então pronto, né? Não foi bem assim. Houve uma continuidade, né? Isso é importante para o Enem, a gente entender que na história existem continuidades, existem rupturas, mas existem muitas continuidades também, né? E a continuidade aqui é essa. A elite continua dominando, mesmo tendo o Brasil tendo se tornado independente de Portugal, a elite continua mandando, ou seja, não houve participação do povo nessa independência, né? O povo ficou de fora da independência, o que acontece muito no Brasil, né? Geralmente o povo não participa dessas nessas mudanças, vamos dizer assim, né? Por isso que então elas são chamadas de continuidades, né? Porque a elite continuou no poder e o povo continuou o quê? Sofrendo, né? Sendo explorado por essas elites, né? Então, e as leis, né? A nova constituição que vai se fazer não leva em consideração o povo, né? Porque ela é feita, ela vem da elite. E a elite faz uma constituição para ela, né? Para defender ela, para proteger a ela, né? E deixando o povo de fora, né? Então nós vamos ver aqui esse contexto, né? Vamos lá para o slide. Então, independência do Brasil. Mesma empresa, só muda o patrão. É igual eu estava falando para vocês, né? A continuidade. É como a independência do Brasil, né? É chamada, é como se fosse, se a gente imaginasse uma empresa, né? E o pai deixa essa empresa para o filho. Porque o que aconteceu foi exatamente, porque quem que era o rei de Portugal? Dom João VI. Quem que é o filho dele? Dom Pedro I, né? Então, quer dizer, o Dom Pedro I, que é o rei do Brasil, né, o príncipe regente aqui, ele vai fazer o quê? A independência do Brasil em relação a Portugal. Mas quem que é o rei de Portugal? O pai dele, né? Então, a empresa... Então, né, imagina um filho sendo dono. Então, vocês imaginam o quê? Né? Se o seu pai vai ser dono da empresa lá e você aqui é praticamente uma filial, né, de Portugal e etc. Por isso que então essa é a continuidade, né? Então vocês vejam que a independência ela é muito lembrada, né? À beira do Riacho Ipiranga, etc. Isso é um folclore, porque na realidade, né, o Brasil não se tornou independente de Portugal, né? Não é verdade? Porque imagina a seguinte situação, né? É, quando Dom João VI morrer, quem que vai ser o rei de Portugal? O filho dele, que era rei de Brasil e voltava. Você entende? Então foi bastante complicada essa independência. Então por isso que a gente fala em permanência, né? Permaneceu, muita coisa permaneceu, né? Inclusive Portugal ainda continuou comandando aqui através do seu filho, né? E a elite brasileira, né, não deixou o povo participar. O povo não participou dessa independência, né? Então vamos lá, continuar. Características: com mais continuidades do que mudanças, né? Sem rupturas com o Brasil colonial, ruralista, escrava de ricos e pobres, conservadores, exatamente isso. Então, o que continuou também, né? Quando a gente fala que a elite é que fez a independência, né? Essa elite brasileira aqui, o
quem que era a elite brasileira? Os donos de grandes fazendas, de engenhos, pessoas que tinham muitos escravos, né? Então, como eles é que promoveram essa independência, vocês acham o quê? Que mudou? Não mudou, por isso continuidade. Esses fazendeiros continuam sendo grandes fazendeiros e donos de escravos. Então, os escravos não foram libertos, né? O Brasil foi o último país a libertar os escravos, né, aqui nas Américas. Então, houve muita continuidade, né? Então, o Brasil, com a independência de Portugal, o Brasil continuou, então, sendo dominado por uma elite ruralista, escravagista, de grandes fazendas, né? Ou seja, eles continuaram dominando, né? O que mais? Monárquica, né? Então, continua sendo uma monarquia, né? O Brasil continua sendo uma monarquia. É o filho do rei de Portugal quem fará a independência. E ele vai ser agora o rei do Brasil, ou seja, isso também não mudou aqui, né? O Brasil não se tornou uma república com presidente, né? Igual foi nos Estados Unidos, por exemplo, que já entrou logo numa república, né? E a Revolução Francesa, que fez uma república e tal. Agora, aqui não, passou da mão de um rei para outro rei, que era inclusive filho do outro rei, sem a participação do povo. Como eu já comentei, o povo não participou, ele foi deixado de fora. Participação da Inglaterra foi negociada, né? Dívidas, dependência da Inglaterra. Ou seja, o Brasil, para ele fazer essa independência, ele tinha de fazer muita concessão, principalmente para a Inglaterra. Ou seja, para a Inglaterra, porque quando o Brasil, essa elite brasileira, ela, através do Dom Pedro I, ela declarou a independência, né? Porque o próprio Dom João VI percebeu que o Brasil ia acabar perdendo, devido à situação, ao contexto, né? O Brasil ele ia acabar perdendo o trono aqui, o poder aqui, né? Então ele acabou pensando assim, eu vou deixar a independência acontecer, vou deixar o meu filho lá e assim eu continuo, né? O Brasil continua em poder da família dele, né? Que era o filho dele, né? E pensando em alguma coisa futura, em voltar de repente, você entende? Então foi isso que aconteceu. Mas então, a elite brasileira apoiou isso, né? A elite brasileira, ela apoiou essa independência. Só que então, por exemplo, tinha de lidar com a nobreza e elite portuguesa, né? Então, o Brasil, a elite brasileira, ela teve de negociar com a Inglaterra. Tipo assim, ela teve de fazer dívida com a Inglaterra porque ela precisava de reconhecimento, né? Ela era um país recém-nascido, né? O Brasil estava nascendo como Brasil, né? Deixava de ser colônia de Portugal, né? Uma colônia de exploração de Portugal e passava a ser o que agora? Um país independente. E um país precisa ser reconhecido. A Inglaterra, para reconhecer, a Inglaterra nessa época era o país mais importante do mundo, né? Então, o Brasil, para que a Inglaterra reconhecesse, né, o Brasil como país, né, e cedesse para as pressões lá de Portugal, né, porque a elite portuguesa não queria essa independência, né? Então, teve de negociar com a Inglaterra. Negociar o quê? Negociar o quê? A Inglaterra simplesmente, né, chegou para, vocês, Brasil, vocês não vão fazer indústria, porque senão vai concorrer com a nossa indústria, né? Então teve de ser negociado. Emprestou dinheiro, né, para o Brasil, né, e vinha aqui vender os seus produtos à Inglaterra. Em troca, então, desse mercado, né, chamado de mercado amigo, né, esse mercado, então a Inglaterra fez exigências para que reconheceu o Brasil como país, né, independente, né? Quais exigências essas? Livre comércio, né? Vir aqui vender os seus produtos e emprestar dinheiro para o Brasil, né? Então veja que o Brasil começou mal a história, devendo, né? E sem indústria, né? E sem poder se industrializar, né? Porque a Inglaterra tinha então acordos com o Brasil de trazer os seus produtos para cá, né? Vamos ver aqui. Então vamos lá. Sem a participação de dívidas, dependência da Inglaterra. Exatamente isso, então, pessoal.
esse é o começo do Brasil, tá certo? Na próxima aula nós vamos estudar agora os antecedentes dessa eu fiz um apanhado geral para a gente entender em que contexto que aconteceu essa independência do Brasil, como que ela foi, né? As permanências, o que mudou e o que não mudou, né? Isso cai muito no Enem. Agora nós vamos estudar o processo de independência, né? Que é o período joanino, foi quando o Dom João VI teve de fugir de Portugal e vir para o Brasil. Fugindo de Napoleão, o Dom João VI veio se esconder aqui no Brasil. E isso aconteceu antes da independência. Isso foi um dos motivos da independência. Nós vamos estudar então agora, nas próximas aulas, os antecedentes da independência, que é o chamado período joanino. Então até a próxima aula, pessoal.